Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de não deixarmos o dia passar sem fazer uma meditação. Na verdade, essa meditação já é para o finalzinho da noite, né? Já são 10 horas e 40, 22 horas e 40 minutos, né? O dia já, vamos dizer assim, já está quase terminando. Mas a gente aqui, de forma simples, sigela, vai marcar aqui para não deixar passar em branco esse nosso compromisso. E ainda tem que fazer meu compromisso, meu projeto diário, que é minha conversa com Deus que eu faço aqui em casa antes de dormir, que também estou devendo. Normalmente eu faço às 9 da noite. Mas vamos dar uma meditada, né, nesse hoje é dia 10, hoje é dia 10 de agosto de 2024. Um dia foi extremamente puxado, mas também foi muito gratificante, porque eu recebi a visita, né, uma visita inesperada de duas pessoas que eu amo muito, que fazem parte da minha vida, que é a minha filha Aline, né? O meu filho Williamix vieram de São Luís e eu cheguei de uma reunião escolar da minha filha mais nova, que mora comigo, a Eduarda, e quando eu fui saindo do quarto, de repente eu me deparei com meus dois filhos aqui dentro de casa. É uma sensação diferente, né? Agradável, uma surpresa realmente, e nós tivemos a oportunidade de passar uma celebração ali na igreja, na Capela Evangélica do Aeronáutica, sobre o Dia dos Pais, né? Em família, já que eu jamais imaginaria, foi uma surpresa muito boa. E para mim é bem diferente, né? Já que meus filhos, por exemplo, a minha filha Aline, já tem pelo menos, eu acho, a última vez que ela veio aqui foi em 2022, mas ela veio agora em 2024. Foi maravilhoso, né? Espero que seja gratificante para mim, para ela e para todos nós. Obrigado, filhos, e vamos que vamos. A meditação está no livro de Deuteronômio, capítulo 27, vamos pegar o versículo 9, diz: Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Escuta e ouve, ó Israel, neste dia viestes a ser por povo ao Senhor teu Deus. Nós temos uma situação aqui básica, né, em que tanto Moisés quanto os anciãos estão dando ordens, né, estão dando ordens ao povo de Israel. E eles vão dar aquilo que Deuteronômio, cara, essencialmente, meu irmão, essencialmente, Deuteronômio, ele representa, vamos dizer assim, aquelas ordenanças ali, reforça o tempo todo. Se você é servo do Senhor, você tem que obedecer os seus mandamentos. É claro que, volto a dizer, nós estamos aqui no tempo de Israel, no tempo judaico, no tempo, é um outro tempo, o tempo em que a lei, ela se sobressaía como fundamento. Mas hoje, com a presença de Cristo e a nossa presença como igreja, a gente sempre trabalha com a graça. Só que a graça não anula a lei. A graça não anula a lei. Pelo contrário, ela aperfeiçoa. A graça, ela simplesmente, ela vai trazer assim, olha, aquilo que você fazia, olha só, aquilo que você fazia, para que você obtivesse a salvação, você não precisa, em tese, fazer para obter a salvação. Mas você deve fazer porque você ama o Senhor, porque você tem gratidão, porque você quer viver em comunhão, relacionamento. E as ordens e os mandamentos que o Senhor dá são ordens para que estabelecesse um nível de convivência, um nível de santidade, um nível de propósito muito afiado, muito selecionado em relação ao Senhor. Então a graça, ela, vamos dizer assim, ela propicia que quando a gente agora cumpre os mandamentos, cumpre a lei, né, a gente cumpre por amor, não mais pela necessidade ou querer um algo em troca, querer, vamos dizer assim, querer levar vantagem no processo, querer garantir a nossa salvação. Nossa salvação, no caso aqui, judaica, era uma salvação terrena, não era nem uma salvação celestial. Hoje, Deus nos garante a nossa salvação, tanto, vamos dizer assim, a nossa vida terrena, quanto a nossa própria salvação celestial, o além-morte. Então, nós temos exatamente isso. Então, o povo, tanto os anciãos quanto Moisés, está dando ordens ao povo de Israel. E essas ordens têm muito a ver como, vamos dizer assim, um reforço, a lembrança. Ele diz que ele deve pegar pedras e ele deve escrever nessas pedras os mandamentos do Senhor. Deve caiá-las, e tem dois montes que ele vai, que é o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E nesses dois montes, ele vai definir um processo em que ele vai trazer, vamos dizer assim, em que 6 das 12 tribos vai trazer bênçãos e 6 das 12 tribos vai anunciar maldição. Não é exatamente o objetivo deste capítulo. E com essa, ele vai atingir essas pedras, vai atingir o altar, né? Ou seja, todo um processo de gratidão, de compreensão e de santificação. Ou seja, principalmente um processo de relembrar, um processo de marcar no espaço temporal, marcar naquele momento, né? Vamos dizer assim, registrar os mandamentos do Senhor, para que o povo, ele não se afastasse, ele não se esquecesse daquilo como ele deveria se relacionar com o Senhor. E essa é uma preocupação que nós devemos ter na nossa vida prática, ou seja, através da nossa leitura diária, através de um relacionamento intenso, da oração, de uma vida em busca de santificação, a gente quer, então, por meio disso, desse aprendizado, a gente quer transmitir tudo isso para o nosso povo, que é, no caso, a nossa família, né? Os nossos filhos, a nossa casa, para que a gente possa ensiná-los a, vamos dizer assim, a
a prosperar a sua caminhada, o seu futuro nas coisas do Senhor. Então, basicamente, esse capítulo 27 de Deuteronômio, ele traz basicamente isso. E aí, dentro desse processo, como a gente está falando sobre Monte Gerizim, Monte Baal, e as 12 tribos que vão dividir 6 para um lado, 6 para o outro, né? Ele vai começar, vamos dizer assim, a lançar, ou seja, definir que determinadas condutas, determinados procedimentos, ou determinadas, vamos dizer assim, processos de negação ou de desobediência em relação à palavra do Senhor, aquelas pessoas deveriam ser consideradas malditas. Ele fazer imagem e escultura, desprezar o seu pai ou mãe, né? Arrancar o termo do seu próximo, fizer o cego errar o caminho, aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, aquele maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, e muitas outras coisas, porque ele vai também estabelecer isso de forma clara, já para que o povo esteja atento e não tenha, por exemplo, dúvidas, e isso a gente também estabelece para a nossa vida diária, dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. É claro que a nossa ideia é sempre abençoar os nossos filhos, é sempre orientá-los, mas por vezes eles se fazem malditos, por quê? Porque a própria desobediência, a própria inclinação ou não inclinação dos seus ouvidos, a fim de ouvir, processar, entender, amar, cuidar e viver dentro da palavra, dentro das orientações que é dada, porque quem sou eu, por exemplo, aqui nesse mundo? Eu sou uma pessoa que tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, eu sou, ou seja, represento para meu filho uma voz, uma ordenança do Senhor, a voz que é transmitida pelo Senhor por meio de mim. Mas isso desde que eu esteja também vivendo como exemplo, né? Para que meu filho possa aprender comigo que amar o Senhor. O meu filho, as minhas filhas, que amar o Senhor é essencialmente tudo que precisamos. Tudo que precisamos, por meio da nossa fé e da nossa devoção diária, tá certo? Então, por fim, basicamente é isso. Ou seja, esse capítulo, ele vai tratar, então, inicialmente, desse processo de construção de altar, de construção de uma vida de santificação, construção, por exemplo, de um relacionamento íntimo verdadeiro. Através dessa construção, a gente passa a ter a responsabilidade de transmitir, ou seja, de registrar aquilo que aprendemos, a forma como o Senhor nos orienta, a forma como o Senhor estabelece isso, registrar tudo isso para que depois a gente possa viver no Senhor com sabedoria, não só nós, quanto a nossa casa, os nossos descendentes, as nossas futuras gerações. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus possa te cuidar. Finalzinho de noite, talvez você vai ter ali mais ou menos uma hora internal, não sei se você vai escutar alguma coisa desse devocional, mas fica com Deus, tá bom? Fica com Deus, Deus possa te cuidar. E por final de tudo, como eu sempre digo, que Deus te cuide, meu irmão.